De que problema político coletivo trata especificamente o ensaio sobre a cegueira? O senhor acabou de falar que não controla exatamente o sentido do romance, né? Mas certamente talvez tenha havido um impulso, um impulso inicial, né, de pensar em criticar algum ponto da sociedade, do presente, da política, da realidade contemporânea, ao imaginar essa sociedade na qual todos ficam cegos de um momento para outro. Se eu lhe contar como nasceu esse livro, vai ver que não tem nada que se relacione com o modo como a sua questão foi posta. Eu estava simplesmente em Lisboa, estávamos em Lisboa, vivíamos em Lisboa ainda. Eu estava num restaurante, a Pilar não estava comigo, já não sei porquê, não sei por onde é que ela andava, mas... eu estava sentado, tinha pedido o prato que queria, era um restaurante onde íamos muito, era quase uma espécie, era a nossa casa de jantar, digamos assim, e de repente passa-me na cabeça esta pergunta: e se nós fôssemos todos cegos? Podia ter ficado assim, mas acontece que eu dei imediatamente a resposta. Mas nós estamos todos cegos. Portanto, não tem que ver com qualquer facto da vida moderna, atual ou pretérita que me tenha conduzido naquela direção. A cegueira, é essa que se chamou a cegueira branca, a que eu chamei a cegueira branca, coisa que causa um certo desconcerto em alguns leitores que creem que a cegueira, por ser cegueira, é negra, quando o ser cego é simplesmente não ver. Essa cegueira, eu diria que é uma cegueira histórica. Quando a minha resposta, mas nós estamos todos cegos, é porque efetivamente uma espécie como a nossa, e aqui talvez eu entre no catastrofismo, mas não me importa nada, uma espécie como a nossa, inteligente, ou com essa coisa que chamamos de inteligência, não é? Dotada de razão, também é uma palavra, mas enfim, ela tem para nós um significado determinado e, portanto, é sobre isso que falamos e é nisso que pensamos quando estamos a falar de um assunto como este. A história da humanidade é um desastre contínuo. Nunca houve nada que se parecesse um momento de paz. Esta raiva, porque no fundo em mim é uma espécie de raiva que às vezes incontida, como é este caso, como é neste momento, levou-me a dizer esta coisa que talvez as pessoas não concordem comigo, é que nós não merecemos a vida. Não a merecemos. Quer dizer, não se percebeu ainda que o instinto serve melhor os animais do que a razão serve o homem. O instinto é admirável. O animal provavelmente há uma espécie de código genético que o faz fazer as coisas sempre da mesma maneira, obedecendo a esse código. Mas, quer dizer, em princípio, a não ser enfim, para se alimentar, e portanto tem que matar outro animal ou quer que seja, mas nós não, quer dizer, nós matamos por prazer, por gosto. Vivemos na delinquência, vivemos na violência. Como é que é possível? Com a razão, é com a razão que temos que chegamos a isto, então valia mais outra forma de entender-nos a nós próprios. E daí que eu tivesse, nesse restaurante, tivesse colocado a questão com uma limpidez absoluta. E se nós fôssemos todos cegos? Mas nós estamos todos cegos. Cegos da razão. Porque não usamos a razão para defender a vida. Usamos a razão para destruí-la de todas as maneiras. No plano privado, no plano coletivo, de todas as maneiras. É contra isso. É contra isso que foi escrito o ensaio sobre a cegueira.